E aí, galerinha do YouTube, tudo bom, gente? Eu vim falar um pouquinho mais sobre amamentação aqui no meu canal, até a pedido de uma outra mamãe que fez o pedido, né, através do meu canal. E eu estou aqui com um livro de um doutor, se chama Manual do Bebê, é do Dr. Rui Pupo Filho. E aqui no livro dele, ele fala um pouco sobre amamentação e eu quero passar um pouquinho para vocês o que ele fala, tá? Gente, não tem nada mais gostoso do que amamentar um bebê. Assim, é algo emocionante demais. Eu não amamento exclusivamente o meu filho pela pouca produção de leite, mas o pouco que eu consigo amamentá-lo é uma dádiva, sabe? E é tão gratificante, principalmente quando eu vejo aqueles vídeos do passado. Eu já falei isso num outro vídeo, mas quando eu vejo lá no passado eu amamentando ele, assim, é tão gostoso de ver, assim, aquela sensação gostosa de que você sente de que, ai, eu tava fazendo a melhor coisa do mundo pelo meu bebê, sabe? Ou pela minha bebê. Então eu vim passar um pouquinho do que é que esse doutor pediatra, ele fala aqui no livro dele, sobre a amamentação. Amamentar é alimentar e amar. Amamentar é provavelmente a mais importante iniciativa que uma mãe pode tomar a favor de seu filho durante toda a vida, durante toda a sua vida, e também a mais forte prova de amor por ele. Gente, a gente sofre nas 2 primeiras semanas aí, dói o bico do peito, a gente tem aí, existem várias dificuldades que as mamães passam no começo, racha bico, cai bico, machuca o peito, fica dolorido. Eu não tenho tanto problema, depois das 2 primeiras semanas o meu bico do peito ele ficou bem tranquilo, meu bebê pegava tudo e não sentia muitas dores. Mas depois teve algumas vezes em que ele quis machucar, né? Mas eu ensinei aqui a como curar, como que eu curo o bico do meu peito. Ensinei um vídeo que eu fiz, é só entrar lá no menu do canal, tá? Caso eu não deixe aqui em cima. E assim, é muito gratificante, sabe? Depois dessas primeiras 2 primeiras semanas aí, 3 semanas, tudo fica melhor, tudo melhora. E se não melhora, a gente tem que fazer uma luta, porque vai melhorar, né? Para continuar amamentando. Bom, as vantagens do leite materno. As mães sabem que os pediatras insistem na importância de as crianças serem amamentadas no peito. Meu pediatra, pediatra do meu filho, gente, eles me deixam louca, porque ele vai estar com 5 meses, né? Ele foi praticamente na consulta de 5 meses e meio, hoje 6 meses. E eles continuam pedindo para que eu dê o peito. E às vezes eu me frustro um pouco, porque eu tento dar o peito e eu tenho pouco leite e meu bebê chora pedindo NAN. E eles insistem que eu tenho que deixar o NAN de lado para tentar amamentar mais. Então, o que eu tô tentando fazer é beber muita água e colocar ele no peito quando dá, quando eu consigo. Tô tentando fazer milagre mesmo e dói muito em mim. Toda vez que eu saio da consulta, eu não consegui, eu tentar amamentar e eu ter aquela frustração de não conseguir, por ter pouca produção de leite. Isso me judia muito. Mas, que sim, é tudo uma questão de pelo menos um pouquinho que sair do peito já é alguma coisa para eles, já é uma vitamina para o bebê, já protege ele de muitas coisas. Então a gente tem que, né, se esforçar para conseguir dar esse leitinho para eles. Isto é porque o leite materno tem inúmeras vantagens. Vamos lá, quais são as vantagens? É prático, pois está sempre pronto e disponível para o bebê na temperatura certa. Dispensa aparatos, nada de maternidade, de mamadeiras para lavar, esterilizar, nada de equipamentos para carregar, esterilizadores, aquecedores, etc. De panelas ou fogões para limpar. Já vem tudo prontinho. Nada de sair de madrugada para percorrer farmácias, supermercados à procura daquele caríssimo leite de vaca, parecido com o leite materno, que é o NAN, né? Acredito que o leite materno é grátis e não falta nunca. É totalmente apropriado, produzido pela mãe natureza, especificamente para uso dos recém-nascidos da espécie humana. É o único alimento que deve ser dado ao bebê até o 6º mês de vida.
Desculpa, gente, dei uma parada porque os cachorros estavam latindo aqui. Acabei até perdendo um pouco o fio da meada. Deixa eu ver onde eu tava. Perdão. Então, leite materno é grátis, né? Que nem tava falando, a gente tem que dar até o 6º mês de vida. E nada mais é necessário, nem chazinhos, espécie alguma, água ou qualquer coisa, porque tudo o peito mesmo produz. Não há necessidade. O bebê que mama o peito está protegido contra alergias respiratórias, rinites, bronquites e de pele, como as eczemas, né? Mesmo que haja outras pessoas com alergia na família. Além disso, o leite materno tem um papel fundamental no desenvolvimento das defesas imunológicas do bebê, protegendo-o contra os mais diversos tipos de infecções e doenças. Crianças que mamam no peito têm muito menos doenças e taxa de mortalidade entre elas. Tem muito menos doenças e a taxa de mortalidade entre elas é muito menor do que entre as que tomam outro leite. Os estudos mais recentes mostram que até mesmo algumas doenças degenerativas da idade adulta, como diabetes ou câncer, incidem muito menos nas pessoas que mamaram o peito quando bebês. Então é muito importante, né? Então, já os bebês que mamam leite de vaca têm muito mais alergias respiratórias, rinites, bronquites, diarreias e outras doenças. E é bom lembrar, pois muita gente esquece, leite em pó também é leite de vaca, que é o NAN, que é o que a gente tem que dar. Quem tem pouco leite, que é meu caso, eu tenho que dar para o meu filho, não tem jeito. Mas o pouco que eu consigo dar para ele, assim, e é muito gratificante, sabe? Outra vantagem, a mãe que amamenta tem uma chance muito menor de ter câncer no seio ou nos ovários. Embora haja quem diga que a amamentação escraviza a mulher, isto não é verdade. Gente, os primeiros 6 meses de vida do bebê são essenciais, assim, a gente tem que fazer um esforcinho para dar o melhor para o nosso filho. Então, amamente, mesmo que tenha que acordar de madrugada, por mais difícil que seja, sabe? Vale a pena. Porque depois você vai tirar foto, você vai filmar, você vai olhar lá atrás, você vai falar, ai, como eu sinto saudade disso, é tão gostoso. Olha, meu bebê ainda tá com 5 meses, mas só de pensar que no futuro eu tenho certeza que dizem que a gente vai sentir saudade, que eu vou sentir saudade disso, eu fico, sabe, pensativa, assim. E aí quando eu tô cansada, lá que eu falo, ai meu Deus, é hora de amamentar de novo, aí eu coloco ele no peito, eu vejo quão gratificante é isso, sabe? Nos primeiros dias é necessário uma dedicação maior, mas em pouco tempo a situação se normaliza e a mãe passa a ter tempo para todas as suas atividades. A amamentação oferece à mãe a oportunidade de se realizar integralmente como mulher em todas as suas dimensões. A mãe que amamenta completa todas as facetas de sua sexualidade como fêmea. A importância psicológica da amamentação é enorme. A ligação entre mãe e filho torna-se muito forte. E as pesquisas comprovam, crianças amamentadas são mais inteligentes. Um bebê amamentado no seio será, para o resto da sua vida, uma pessoa mais saudável, mais feliz e segura. Além disso, o leite materno é insubstituível. Não há nada na face da terra que se compare a ele e à saúde por ele proporcionada. Então, apesar de eu ter que dar o NAN para o meu filho, né, o leite em pó para o meu filho, é assim, como eu disse, gratificante poder dar o peito. E aqui, olha, eu vou falar um pouquinho o que ele fala sobre a legislação licença amamentação. A consolidação da Lei do Trabalho, CLT, no artigo 392, parágrafo 2º, garante à mulher uma prorrogação de 2 semanas, além dos 120 dias, já previstos na licença gestante mediante atestado médico. Esta prorrogação é conhecida como licença amamentação e pode ser concedida pelo pediatra a toda mãe que efetivamente estiver amamentando seu filho. A mesma lei do artigo 396 também garante à mãe que amamenta um intervalo de 30 minutos em cada período de trabalho para a amamentação até o 6º mês. O parágrafo único deste artigo prevê que, em caso de necessidade mediante atestado médico, este prazo de 6 meses poderá ser prorrogado. O tempo gasto pela mãe no percurso de ida e volta do trabalho onde o bebê se encontra não pode ser descontado dos 30 minutos. Geralmente, as empresas propõem um acordo, oferecendo 1 hora a menos na jornada de trabalho para ser usufruída na entrada ou na saída. A mãe deve ficar atenta e conhecer bem seus direitos, pois muitas empresas não orientam corretamente as funcionárias a esse respeito e pressionam para não reconhecer estes direitos. Em caso de dúvidas, procure seu sindicato ou órgão local do trabalho.
Gente, é bom verificar, tá, essa lei, ver se ela ainda tá, se ela ainda existe. O que eu acredito que sim. Eu sei que é sobre você ter um intervalo de 30 minutos quando você volta a trabalhar. Eu sei que isso é legal, existe. E então é bom verificar, tá bom? E o que mais que eu ia passar para vocês sobre a amamentação que até o momento eu ia falar? Eu ainda vou fazer outro vídeo sobre a amamentação, mas até aqui. Tá. Era sobre a questão da licença maternidade. Lembrei, gente. Olha, quando vocês começarem a trabalhar, vocês podem também deixar o leite, ou tira o leite do peito, né? Faz lá a extração manual do leite e põe no congelador para futuramente você poder dar o leite, ou quem for ficar como bebê, depois dos 120 dias, ou assim que você voltar a trabalhar, poder dar também o leite do peito para esse bebê, né? Para continuar a amamentação deles. Normalmente as mamães amamentam até os 2 anos de idade. Mas aí depende muito, né, da situação de cada mãe. Vou falar um pouquinho agora sobre os inimigos do aleitamento e como vencê-los, tá? Se o leite materno é assim tão bom, então por que muitas mães não amamentam? Por vários motivos, principalmente por desconhecerem as vantagens e por não se prepararem adequadamente para as dificuldades que podem surgir. E também, gente, às vezes muitas mães já têm o bebê pensando, eu não vou amamentar porque dói. E aí já vai para o NAN, já começa a dar uma fórmula e esquece que existe o aleitamento, o aleitamento materno, né? Esquece que o leite materno tá ali e é importante para o bebê, né? Não é? A gente tem que se preparar psicologicamente para isso. E não ficar pensando muito que vai doer para sempre, porque não dói para sempre. Nas três primeiras semanas é mais difícil, mas depois passa, você vai ver. E bora amamentar o bebê, tá bom? Para a saúde dele mesmo e para o seu bem-estar também, para o seu bem também. Há várias décadas, a amamentação deixou de ser um ato natural, passado de mãe para filha. Ao contrário da TV e no cinema, dar leite de vaca através da mamadeira passou a ser mais valorizado do que dar o peito. Por razões culturais, muitas mães passaram a ter vergonha de amamentar. Por falsas razões estéticas, muitas mães com medo de queda dos seios deixaram de amamentar, mas o peito que tiver de cair, cairá independente da amamentação, já que isto é definido por fatores genéticos. Muitas mães também têm medo de não ter leite e de não conseguir amamentar. Perdeu-se a noção da importância da amamentação e perdeu-se o jeito de amamentar. Uma boa parte da atual geração de avós não amamentou seus filhos e agora não sabe ensinar suas filhas a fazê-lo. Gente, falando um pouco sobre isso daí, realmente, olha, eu poderia dar só o não para o meu filho, eu poderia deixar de amamentá-lo, mas eu sei o quanto é importante ele ter essa vitamina, né, do meu peito durante esse intervalo de leite em pó. Então é importante, gente, deem leite materno para os filhinhos de vocês, é importante para eles. E fala aqui também que as avós precisam fazer por seus netos o que não puderam fazer por seus filhos, ajudar a mãe a dar o peito, a dar aos seus netos uma saúde de ferro. O aleitamento tem muitos inimigos, a mamadeira é o maior deles. E também as avós e comadres desinformadas que ao primeiro choro declaram que o leite materno está fraco e insistem para que a mãe dê mamadeira ao bebê. Também são inimigas as mães desmotivadas que desistem na primeira dificuldade, assim como os profissionais despreparados que não sabem dar à mãe a orientação e o apoio de que ela necessita. E acontece também igual aconteceu comigo, né? Tenta o mês inteiro dar peito e quando vê, o bebê não ganha peso. É pouca produção de leite, o que faz com que o bebê não mame o suficiente e acabe não ganhando peso. Acontece, gente, acontece. Mas eu tentei, a gente tem que tentar. No primeiro mês, dar esse leitinho pro bebê materno, do peito, para ver como que vai ser daí para frente. Tá? Ele diz: não existe leite fraco. Toda mãe pode e deve amamentar. E o preparo para a amamentação deve começar ainda durante o pré-natal.
Conversar com o pediatra, com o obstetra, fazer exercícios para preparar o seio, como veremos a seguir, ler sobre o assunto, fazer um curso de preparação de pais são iniciativas fundamentais. Também é importante conversar com outra mãe que já tenha amamentado com sucesso, né? Eu, infelizmente, não posso dizer que eu amamentei com sucesso, porque, infelizmente, eu tenho pouca produção de leite. Mas eu peço para que as mamães que têm, sim, amamentado com sucesso, deixe dicas aqui embaixo. Compartilhe aqui com as outras mamães, para a gente poder incentivar que as outras mamães deem o leite materno aos bebês. Também é importante conversar com outra mãe que já tenha amamentado com sucesso, né? Todo o tempo investido no preparo para a amamentação será plenamente recompensado pela facilidade para amamentar e ter uma criança muito sadia. Às vezes, na prática diária, nos deparamos com mães que não se prepararam adequadamente para a amamentação. Apesar de se esforçarem após o nascimento do bebê, não conseguem amamentar. Isso nos deixa tristes, porém, pelo menos sabemos que houve um esforço nessa tentativa, que é o meu caso. O que entristece profundamente um pediatra é ver uma mãe desistir sem nenhum empenho, na primeira dificuldade que surge, né? Isso porque as dificuldades iniciais que eventualmente aparecem podem ser superadas com um pouco de dedicação, força de vontade e persistência. A recompensa vem logo e vale a pena. Amamentar é alimentar e amar. É o melhor presente que uma mãe pode dar a seu filho toda a sua vida. A 19 quilos, a fêmea de 2,5 a 17 quilos. 5 meses, 17 a 24 quilos o macho e a fêmea de 14 a 21 quilos. 6 meses, o macho de 20 a 28 quilos. Preparação. A preparação dos seios deve começar ainda durante o pré-natal. Como já dissemos. Gente, depois que eu tive meu bebê, eu fiquei frustrada, porque eu falei, poxa, gente, eu passei particular, certo? Eu tive meu bebê pelo SUS. E eu perdi um bebê, né, quando eu passei pelo SUS, meu primeiro bebê, o Valentim é o segundo. E eu tive um pouquinho mais de orientação pelo posto, sabe? Mas assim, toda mãe deve ser orientada sobre a amamentação. A gente se pega muito pensativa sobre o parto, sobre como vai ser o parto, e esquece da amamentação, gente. Nossa, eu fiquei frustrada quando eu tive o meu filho. Quando meu filho nasceu e eu cheguei em casa com um monte de dúvidas sobre a amamentação e eu não tinha nem pensado em pesquisar sobre a amamentação, porque para mim ia ser tudo natural. E ainda mais sendo mãe de primeira viagem, nossa, e depois eu vi o quanto é importante. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Deixa eu continuar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Geralmente, o obstetra ensina a gestante a fazer alguns exercícios para o preparo dos mamilos. Estes exercícios podem ser reforçados pelo pediatra na entrevista durante o pré-natal. O objetivo é o de fortalecer os mamilos e torná-los aptos à sua função. Gente, quanto a isso, no meu caso, não houve necessidade de preparação, tá? Muitas mães possuem os mamilos totalmente ou parcialmente invertidos, bico para dentro, isso é verdade. Nesse caso é necessário. Eu já tinha o bico certinho, mas para as mamães que têm bico invertido, né, tem que verificar mesmo com o obstetra. Com os exercícios, eles ficam liberados para que o bebê possa abocanhá-los com facilidade. Outro objetivo é o de calejar os mamilos. Por se tratar de uma região de muita sensibilidade, é necessário que a pele dos mamilos esteja mais forte para não se romper e causar rachaduras. Gente, eu uso muito lanolina 100%, tá? Ajuda muito, muito, muito o bico. Me ajudou muito nas 2 primeiras semanas depois que eu tive o bebê. Um mamilo bem calejado evita que a mamãe sinta dor ao amamentar. Essa dor é comum, mas pouco confessada e ocorre quando a mãe não se prepara corretamente e leva muitas a desistirem de amamentar. É verdade, gente. Nas 2 primeiras semanas eu confesso que eu pensei em parar de amamentar por dor,
Mas eu fui forte, eu falei, eu não vou fazer isso, eu não vou. Passou as 2 semanas, gente, passou tudo, passou a dor e passa, tá? Passa. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Fica calma, são só nas primeiras semanas, depois vai passar. Os exercícios devem ser realizados diariamente de forma sistemática, mas sem exageros para não terem efeito contrário e ao invés de fortalecerem, traumatizarem a região. Também podem eventualmente ser contraindicados para mulheres com tendências a trabalho de parto prematuro, tá? Quais são os exercícios? Durante o banho, não usar sabonete para lavar os mamilos, só água, só água. Esfregá-los levemente com uma bucha ou esponja macia. B. Cortar uma rodela na ponta do sutiã, abrindo uma janela para que os mamilos fiquem em contato direto com a roupa. O roçar leve e constante ajudará a fortalecê-los. C. Banho de sol diretamente nos seios durante 15 minutos antes das 10 ou após as 15 horas. Caso não seja possível, pode ser usada uma lâmpada comum de 40 ou 60 watts colocada a 30 centímetros de distância dos seios pelo mesmo período. D. Usando 3 dedos, puxar o bico para fora o máximo possível sem causar dor. Iniciar com 10 movimentos e aumentar gradativamente até chegar a 50 vezes em cada lado, uma vez por dia. Eu mesma não lavei com sabão, eu não passei bucha, eu não fiz nada no meu bico do peito, nada. E normal, tá? Não rachou, fez uma rachadinha, rachou sim. Nas 2 primeiras semanas ele dá uma rachadinha, mas a lanolina ajuda muito. Então é só isso, gente. Tenha o bebê, espera tenta ficar formando o bico, né, durante a gestação, tenta deixar o mamilo duro, fica formando o bico aqui pro bebê ficar fácil do bebê pegar. E assim, eu só dei o peito, rachou um pouquinho nas 2 primeiras semanas, doeu, teve horas que eu chorava de dor, mas depois eu passava a lanolina, passava o álcool no peito, eu ensinei aqui no meu canal, é só ir lá nos vídeos, como curar o bico do peito, e foi tranquilo. Depois de 2 semanas eu tava amamentando meu filho tranquilamente, tá? Quando iniciar o aleitamento? O aleitamento deve se iniciar o mais cedo possível, idealmente ainda na sala de parto, como já dissemos. Embora os bebês geralmente já possuam um reflexo de sucção, eles tendem a aprender a mamar, assim como a mãe vai aprender a amamentar. Portanto, há um período natural de adaptação mútua que pode durar horas ou dias. Não se preocupe em manter um horário rígido, pois no início o bebê pode querer mamar toda hora. Gente, deixa ele em livre demanda, tá? Deixa mamar a hora que quer, deixa dormir a hora que quer, que é o que eu faço com o meu. Depois, com o tempo, eles mesmos vão criando horas, rotinas, tá? A regra é chorou ou mama. Se o bebê tiver pouco peso ou peso demais, estiver dormindo muito por mais de 3 horas, acorde-o para mamar. E para acordá-lo, você já sabe, tire a roupa dele ou faça cócegas no seu pé. O ambiente para a amamentação deve ser calmo e tranquilo, num clima íntimo. Se necessário, expulse as visitas com delicadeza, mas com firmeza. Os primeiros dias são muito importantes para o futuro da amamentação e, portanto, para o bebê. Para evitar a estafa, a mãe deve aproveitar para descansar e dormir junto com o bebê nos intervalos das mamadas. Colostro. Nos primeiros 2 ou 3 dias, o bebê vai mamar o colostro, até que comece a produção do leite. O colostro começa a ser produzido ainda durante a gestação, e muitas mães já percebem a saída de algumas gotas pelos mamilos. O colostro tem um aspecto esbranquiçado e um volume pequeno, mas corresponde a um verdadeiro leite condensado, um concentrado de substâncias fundamentais para o bebê. Ele é riquíssimo em defesas imunológicas e desenvolve no intestino do bebê bactérias positivas para suas defesas. Podemos dizer que o colostro é a primeira vacina do recém-nascido. Como seu volume é pequeno, muitas mães se queixam nesses primeiros dias de que seu bebê suga bem, mas que nada sai do peito. Isso não é verdade. Gente, para saber se está saindo leite do peito, é só apertar nessa direção aqui o seu peito, ó. Coloca assim o seu peito e aperta para baixo. Vocês vão saber se está saindo leite.
O bebê está mamando este colostro e após aproximadamente 72 horas acontece a descida do leite em razão do estímulo dado pela sucção do mamilo. Muitas vezes o volume de leite que vem é tão grande que o bebê não dá conta e o peito começa a ficar cheio demais, às vezes até empedrado. Para evitar isso, é preciso esvaziar o peito após a mamada. A melhor maneira de fazer isso é ordenhando o seio no chuveiro. Ou, gente, tira o leite do peito e guarda no congelador e depois você descongela em banho-maria e dá para o bebê. A técnica consiste em abraçá-lo com as duas mãos e num movimento de ordenha, começando pela base, junto ao tórax, trazer as mãos até o bico. E também você pode doar num banco de leite, tá? Do posto de saúde perto da sua casa. Ao mesmo tempo, a mulher deve massagear o seio, procurando caroços ou locais onde o leite esteja se acumulando e com os dedos tentar desmanchar esses acúmulos. Gente, quando o meu peito enche, as glândulas enchem, você aperta um pouquinho e já sai leite. É muito simples esvaziar também embaixo do chuveiro, é só ir apertando, que nem eu falei naquela posição, que ele vai saindo tranquilamente. Após alguns dias, a produção de leite se adapta ao consumo do bebê e tudo se normaliza. Para evitar esses problemas, a mãe deve usar sempre o sutiã, já que existem modelos próprios para a mulher que está amamentando. Evite recorrer às bombinhas para esvaziar o peito, pois mesmo usadas com cuidado, elas machucam o mamilo, causando desde micro-rachaduras até lesões maiores. Isso depende, gente. Tem uns que não machucam. O que eu tenho aqui, ele não machuca e é da marca... É esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí. Se chama Lancino, a marca. Lancino. Ela não machuca, ela é uma bombinha manual que você usa para extrair leite do peito, ó. Ela é assim, ó. Você se encaixa aqui, aí encaixa aqui no bico do peito, assim. E vai apertando. E vai recolhendo o leite aqui. E depois eu comprei assim uns vidrinhos para colocar. Mas como a minha produção de leite é baixa, então muito raro eu usar. Eu uso de vez em quando só, tá? Mas essa aqui não machuca o bico do peito. O uso de intermediários também deve ser evitado. Os protetores de silicone têm utilidade muito limitada e devem ser usados por curto período, como parte do tratamento de eventuais rachaduras no seio, só para quebrar um galho. Depende, gente. Tem mulher que se dá bem com isso, tem mulher que não, então tem que fazer um teste, tá? Resumindo, aqui o doutor diz assim: um mamilo bem preparado pelos exercícios durante a gestação e com uma boa pega pelo bebê, o máximo de areola na boca dificilmente vai apresentar rachaduras. Caso elas ocorram, o melhor tratamento é o banho de sol diário, deixando os seios expostos durante uns 10 minutos, 2 vezes por dia. E, gente, vocês podem sim seguir a minha dica sobre como curar o bico do peito, tá? Não vai fazer mal nenhum pro bebê. Meu bebê tá com 5 meses, super saudável, tá bom? É só procurar o vídeo lá, eu vou deixar aqui em cima. Caso não haja sol, basta fazer um banho de luz, colocando-se uma lâmpada comum de 40 watts a uma distância de 30 centímetros dos seios, e fazendo 2 ou 3 banhos de 20 minutos em cada um por dia. O nome do meu vídeo lá é Como Curar o Bico do Peito, tá? Que fique bem claro, só a sucção direta do mamilo pelo bebê garante o estímulo necessário para que o organismo materno continue produzindo a quantidade necessária de leite. Ele tem que ficar sugando seu peito. E quanto mais o bebê mama, mais o leite é produzido. Muitas mães se preocupam em saber se o leite está sendo bom para o bebê. Isso envolve 2 aspectos, qualidade e quantidade. Quanto à qualidade, como já dissemos antes, não existe leite fraco. E o leite de todas as mães é bom para os seus bebês, que é o meu caso. Em relação à quantidade, que é o meu problema, o pediatra pode saber se o leite está sendo suficiente de várias formas. E a mais objetiva é por meio do peso. Que o meu bebê não ganhou peso, então eu tive que dar acrescentar o NAN. Um bebê bem alimentado ao seio engorda cerca de 30 gramas por dia nos primeiros meses e molha muitas fraldas por dia. Se o pediatra detectar algum problema em relação à quantidade do leite nos primeiros dias, alguns fatores deverão ser revistos. Entre eles, a técnica da amamentação, a alimentação da mãe e também fatores de ordem psicológica. Além disso, alguns pediatras optam por tentar estimular a produção do leite através do uso de alguns medicamentos.
Eu tomei Plasil, gente, não adiantou. Então, depende muito, tá? Porém, na maioria dos casos, a produção é suficiente, desde que a mãe tome sempre muito líquido quando tiver sede e um copo de água antes de amamentar. Já vem, gente, o bebê tá chorando. Porém, na maioria dos casos, a produção é suficiente, desde que a mãe tome sempre muito líquido quando tiver sede e um copo de água antes de amamentar. E se mantenha bem tranquila e motivada para amamentar. O uso de receitas tradicionais para aumentar o leite, como canjica, cerveja preta, etc., não tem nenhum efeito científico comprovado, tá? Mas usados de forma moderada também não tem nenhuma contraindicação. Em situações muito especiais, o pediatra pode prescrever uma complementação com outro leite temporariamente. Foi o que foi no meu caso. Ele tentou colocar o NAN para ver se aumentava a minha produção de leite, mas como não aumentou, tive que continuar dando NAN. Nesse caso, jamais use mamadeira ou chuca. Eu dei na mamadeira, ele pediu para dar no copinho, eu dei na mamadeira, mas graças a Deus, meu filho continuou mamando normalmente no peito. E eu usei aquela Avente da Philips bico pétala, que ele copia o bico da mamãe. E não tive problema com o meu bebê recém-nascido na época. Nesse caso, jamais use mamadeira ou chuca, né? Administre-o através de uma seringa, colher ou então de um copinho, levando o leite diretamente à boca do bebê. É mais para prevenção, né? No meu caso, não aconteceu dele largar a mama, mas pode acontecer. Esta complementação deve durar o mínimo possível. Isto é muito importante, pois a forma pelo qual o bebê mama o peito é completamente diferente da forma de mamar a mamadeira. Para mamar o peito, o bebê tem de fazer um esforço maior de ordenha, o que traz inúmeras vantagens para seu desenvolvimento futuro. A massagem das gengivas promove a harmonia do crescimento óssea da face do bebê, além de fortalecer toda a musculatura da região. Esqueci de falar, gente, aquela hora que o bebê chorou era para eu colocar ele no peito. Aí eu voltei a fazer o vídeo agora que ele dormiu de novo. Isso é bom para todos os bebês e fundamental para crianças com problemas especiais nessa musculatura. Já para mamar a mamadeira, ele quase não faz esforço algum e a sucção é apenas labial. É por esse motivo que os bebês que mamam mamadeira acabam largamente, definitivamente, largando o peito. Já ouvi uma vez de uma mãe lindamente consciente e que estava amamentando seu filho que ela não admitia em sua casa a existência de uma mamadeira, pois sentia muitos ciúmes dela. Não é preciso dar nenhum outro alimento para o bebê além do leite materno até os 6 meses de idade. Isso evita o desmame precoce, mesmo prejudicial à saúde do bebê. Ame seu filho, alimente seu filho, amamente seu filho. E é isso aí, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. É a dica desse doutor, desse livro Manual do Bebê, Dr. Rui Pupo Filho. É muito boa a dica dele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso é um pouquinho do que eu consegui trazer sobre a amamentação, mas existem outras. É que o vídeo vai ficar muito longo se eu for falar mais coisas do que isso. Gente, se eu continuar, esse vídeo vai ficar muito, muito longo. Eu até deveria continuar sim, porque o que vem agora são perguntas frequentes dos pais e são perguntas importantes. Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo, que vai ser a parte 2, tá bom? O nome desse vídeo aqui eu vou colocar como... Eu vou fazer a parte 2 agora para vocês, tá? E vou deixar aqui no link a parte 2. E se vocês tiverem interesse em ver um pouco mais, vocês acessem lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, papai. Tchau, tchau, mamães. E obrigada por assistir ao vídeo.